Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, estamos diante do exemplo 21, que consiste em uma peça que está sendo prensada, justamente por conta de uma conformação mecânica, e nós temos uma força então sendo aplicada, um par de forças, no sentido de compressão de 15 kN aí na horizontal, e é claro, em cima e embaixo placas rígidas, de modo que esse cubo não consegue se deformar na vertical, de modo que ele fica livre no eixo Z, Então ele consegue ficar livre ali no eixo Z. Então, diante do coeficiente de Poisson e do módulo de elasticidade como dados de entrada, é solicitado que se determine no item A as tensões principais, no item B as direções principais, no item C as direções de cisalhamento máximo, no item D, o círculo de Mohr. Então vamos lá resolver, pessoal. Olá pessoal, hoje vamos resolver o exemplo 21, que trata aqui de um cubo submetido a carga de 15 kN em X, placas rígidas segurando a sua deformação em Y e Z livre para se deformar. Tá? O que é pedido aqui? As tensões principais no item A. Então, antes de calcular as tensões principais, basicamente, a gente precisa determinar as tensões nos respectivos eixos, todas elas atuantes. Então aqui, só para iniciar, a gente tem uma tensão onde? No eixo X. Então a gente tem aqui, ó, sigma X valendo, lembrando aqui da compressão, então sinal negativo, isso é compressão, 15.000 dividido por 75 vezes 75, que é a área a qual essa força está atuando, Então a gente tem basicamente aqui uma sigma x de menos 2,667 megapascais. Como a gente tem placas rígidas em Y, o cubo basicamente não consegue se deformar, então a gente tem o que aqui na verdade? A gente tem como se tivesse uma compressão, na verdade, da placa rígida no cubo. Então a gente tem o seguinte, como isso aqui, se a gente não tivesse as placas rígidas, isso seria deformado ali no eixo Y pelo fenômeno de Poisson. Então a gente tem na verdade o que? Sigma Y é Poisson sigma x, de modo que 0,3 vezes menos 2,667, Então a gente tem o que? Sigma y valendo menos 0,8 megapascais. Tá? Basicamente não tem tensão de cisalhamento aqui diretamente atuante, nesse plano de análise, E também sigma z é livre para se deformar, então no eixo Z a deformação é livre. Não há restrições, portanto não há tensão. Tá? Então, se a gente obtiver aqui agora a sigma média, que é sigma x mais sigma y sobre 2, tá? Então a gente vai obter como sigma média aqui, a gente vai obter menos 1,734 megapascais. E, calculando aqui a tal máxima, então, só relembrando aí, mais tal xy ao quadrado. Então a gente vai ter aqui uma tal máxima de 0,934 megapascais. Tá? E lembrando que as tensões principais, então, tensão principal 1
sigma média mais tal máximo. E a tensão principal 2 é a sigma média menos tal máxima, né? Então a gente tem o seguinte, que sigma 1 vale, então, menos 0,8 megapascais e sigma 2 menos 2,667 megapascais. Opa! Então quer dizer que as tensões principais são iguais a sigma x, sigma y e sigma x, respectivamente? Sim, porque nesse caso a gente já está diante do quê? Do estado particular, que é o quê? O estado biaxial de tensões. De modo que seria até desnecessário calcular sigma 1 e sigma 2, visto que, sendo biaxial, sigma x e sigma y já são as respectivas tensões principais. Mas fica aí para fins de cálculo e conferência. O item B, né, pede para calcular o θ P1 e θ P2. De modo que a gente tem lá, se a gente voltar lá na teoria, a gente tem uma expressão matemática, né? Tangente de 2θp é tal xy sigma x sigma y sobre 2. Tá? Então, por essa expressão, a gente sabe que tal xy, nesse caso aqui, é 0. Então, 2θp, 0. Então, θp1 vai ser 0 graus. E o θp2, 180 graus. Então, θp1 e θp2 estão sempre espaçados de 180 graus. Tá? No caso agora do item C, pede-se agora o θc1, né, o ângulo de cisalhamento 1, e o ângulo de cisalhamento 2. Só que agora ficou um pouco mais fácil, porque sabendo θp1, fica fácil de descobrir θc1. Então, aqui, na verdade, a gente tem θc1 é igual a θp1 mais 45 graus, né, provado lá por meio das expressões matemáticas. Então a gente tem o seguinte, θc1 vai ser 45 graus mesmo, e θc2 vai ser θp1 menos 45 graus, de modo que θc2 vai ser menos 45 graus. Tá? Perfeito. Então agora a gente tem o círculo de Mohr. Né? Então o círculo de Mohr para esse caso. Então vamos desenhar aqui os eixos tal como a teoria nos mostrou. Então esse aqui é o tal e esse aqui é o sigma. Tá? Uma representação gráfica então desse estado de tensão. Então o ponto A, que é sigma x tal xy, então sigma x, ó. Então aqui, ó, esse ponto aqui é menos 2, deixa eu colocar aqui, menos 2,667, 0, porque sigma tal xy é 0. E o outro ponto, que é sigma y menos tal xy, então a gente tem aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, menos 0,8, 0. Então qual é o estado de tensão desse problema? É esse aqui, ó. Essa é a linha representativa do estado de tensão desse problema. De modo que o círculo de Mohr, então, vai ser dessa maneira aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui. Enfim,
mais ou menos. Então a gente tem aqui, ó, sigma 1, sigma 2. A gente tem aqui tal máxima, né? Só que é menos tal máxima, né? E aqui embaixo, né? Visto que o sentido de tal é positivo para baixo, né? Então, tal máximo. Então, a gente tem o quê? O P1 aqui, P2, C1, C2. Lembrando que no círculo de Mohr os ângulos são dobrados. Então, quando a gente está falando aqui do analítico 45, no círculo de Mohr a gente está falando de 90 graus. Tá? Então, menos 45, menos 90. Tá? Sempre assim. Então, na verdade, aqui no analítico. Então, essa aqui a gente fez até para o círculo de Mohr. Mas, na verdade, se a gente for considerar só o analítico, a gente está falando aqui de 90 graus, né? Tá? Então, a gente tem o analítico e o círculo de Mohr, tá? De modo que esse é o resultado, então, né, do que a gente estava esperando. Então, esse foi o exemplo 21. Muito obrigado e até a próxima. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.